Vamos agora pra ele. É um ser humano, uma máquina, um porco. O Isekai do porco com Butareba. Uma das experiências mais traumáticas e chatas dessa temporada, que na verdade era da anterior, né? Do ano passado, só que ele teve a capacidade de esperar algumas semanas pra entregar o último episódio. Acabou caindo pra esse ano e ele virou anime de janeiro. É isso aí, essa é a nossa forma de metrificar aqui. E Butareba é basicamente a história do Kirito, porque o dublador é o Kirito, que vai pro mundo de Sekai e ele vira um porco porque ele morreu comendo carne de porco. E aqui ele vai ter a honra, trabalho divino de seguir a protagonista, a escrava, a Jazz, eu acho que é Jazz o nome dela, pra fazer... É isso aí. Eu não sei o que eles querem na verdade, porque tipo... A história de Butareba não existe, é uma história extremamente obtusa, é uma obra extremamente porcamente escrita. Isso é um horror, isso daqui é uma atrocidade, isso daqui é um anti-anime. Vamos tentar falar dessa bosta. Que ninguém quer falar. Obrigado. Acabou? Vamos Boa, embora, isso. vamos embora. Não. O senhor sofrendo comigo, a gente vai ter que falar dessa bosta. Vai. Igor, Agora que acabou, eu não quero reviver aquele sentimento, não quero lembrar das coisas, queria esquecer. Revive aí, Igor. Você começa. Então eu vou começar com o cachorro, que eu não sei se é um cachorro ou um lobo. Ou um Fenrir, depende do enquadramento. Depois a gente tem um porco, que eu não sei se é um porco ou se é o Visconde Sabugosa. Que ele vai se metamorfando, então ele vira qualquer coisa. Então, assim, primeira coisa, produção disso aqui é tenebrosa. Mas isso daí é normal, a gente já tá meio que acostumado com isso em Isekai. Só que aqui é elevado à enésima potência. Porque a inconsistência de character design é assim... Chega a um ponto que é o menor dos problemas da parte visual. Porque você tem tentativas de cena de ação que são, assim, muito complicadas de você descrever sem ter um treco. Então, assim, primeira coisa importante sobre o Butareba. A produção aqui é assombrosamente ruim. E isso era esperado. Tanto que o Inu não conseguiu entregar 12 episódios. A gente teve que esperar um tempo pra sair o último episódio. E... fato, assim, horroroso. Parece que não fez diferença. Posto isso, só isso não seria o suficiente pra mensurar o quão ruim ele é. Porque obras Isekai com produção ruim a gente tem aos montes. Só que ele tem um ponto que ele, de fato, ele se supera bastante. Que é como ele consegue colocar uma personagem em primeiro plano, junto com um porco, e criar dinâmicas sexuais entre os dois. Porque assim, quando tem normalmente, é o garoto e uma garota. Um homem e uma mulher. Ele eleva pra outro nível, porque ele consegue fazer isso entre uma mulher e um porco. Mulher não, de criança e o porco. Pra piorar a situação. Então assim... Escravo e porco. Vai colocando adjetivo. Vai colocando substantivo, que vai piorando a situação. Então, assim, a forma como ele consegue fazer isso é complicada, de fato. Mas pensa que essa dinâmica é repetida. Em 20 minutos de episódio, tu já viu essa dinâmica dessas piadocas, dessas insinuações umas 20 vezes. E dentro disso, ele precisa criar a persona pra garota. E a persona pra garota é literalmente, ela não tem personalidade, ela não quer nada, ela não tem desejo nenhum, e literalmente qualquer coisa que ela deseje, ou que seja algo próprio dela, é literalmente redirecionado ao porco. Então o porco segmenta toda a perspectiva da personagem. Ela ama o porco por nada, mas ela ama o porco. Ela tem empatia pelo porco, assim, nunca vista na história da humanidade. Então, essa premissa dentro dessa constante repetição é agoniante, porque tem uma obra mal produzida, em que o plot principal dela é ficar referenciando piadocas entre o porco e a garota, com insinuações sexuais com a garota. E tu tá literalmente assistindo aquilo. E o porco tá com o dublador do Kirito. Mas vocês estão esquecendo de um detalhe importante. Porque é o objetivo principal dessa história.
Você lembra qual é, né, Thunder? Pera aí, qual deles? Eu fiz propositalmente isso. Ir ao inferno e voltar vivo. Praticamente, aí do ponto A ao ponto B dessa história. Por quê? Porque sim, porque a gente precisa. Essa série tem um problema muito sério também de expositividade e repetição dessa expositividade. Então, quando você vai apresentar o contexto de personagem, o porquê que eles vão pra algum lugar, eles vomitam informação. No meio do caminho, eles param pra vomitar mais informação. Aí eles param e encontram outra pessoa pra quê? Pra vomitar informação de novo. Então, além de extremamente cansativo e com temática extremamente imbecil ser o anti-anime, ele também é absurdamente repetitivo. Tem episódios onde eles fazem questão de olhar pra nossa cara e falar, então, a gente vai repetir o mesmo diálogo 4 vezes. Com as mesmas piadinhas vagabundas, com os mesmos cortes mal feitos, com os mesmos flashbacks vagabundos. Então, assim... mas tem algum carisma de personagem? Não tem. Tem alguma química de personagem? Não tem. Não tem nada nesse anime. A não ser o chorume que a gente já espera e um pouquinho de gratificação do suicídio também. Isso tem nesse anime. É estranho. Verdade. Mas, cara, a gente não costuma fazer aqui porque geralmente a gente quer fazer uma análise sem spoiler. Mas eu acho que dá pra dar uma conversada sobre o último episódio, né? Porque o último episódio, ele é o oposto de cinema. Ele é um último episódio que você fala, não, eu vou concatenar essa experiência horrível de um isekai mal produzido, onde todas as analogias aqui ao porco ser o protagonista ser self-insert, e isso permitir que... dá liberdade narrativa dele ser um porco, e entenda isso da forma mais pejorativa possível, né? Dele ser, assim, extremamente interessado na garotinha, chega no final e tudo isso esclarece ao nível assustador. Porque a obra te diz e fala, sim, isso é literalmente um self-insert. Isso é literalmente uma obra escrita por esse indivíduo que se imaginou, ou literalmente foi transportado para esse mundo, contou a história dele, e ele pegou, vendeu essa novel e fez sucesso porque ele é um grande escritor, e depois remete ao porco verso porque pessoas começam a teorizar, e através da teoria ele descobre que outras pessoas sabiam daquele mundo, então aquilo se torna uma metalinguagem da história vivida, e ele volta pro Isekai. Você fala, isso é ruim em outro nível. Isso é ruim. Meu Deus. Isso é complicado, cara. É complicado, porque a gente faz as brincadeiras. E, olha só, uma obra self-insert. Self-insert. Cara, ele pega esse conceito e eleva a enésima potência, fazendo literalmente o protagonista imaginar uma realidade que ele de fato é o autor da própria história. Contando dessa forma. É esquisito. É perturbador. Mas você sabe por que ele fez isso, né? Por quê? Porque ele não tem o que contar. Em constantes episódios, ele para e tenta forçar alguma temática pra falar, não, o problema é esse. Então, sei lá, na metade da série aparece uma nova personagem da raça da Jazz, eu não sei como eu lembro o nome dela. E essa personagem passou por questões de abuso. Aí a série começa a falar que o problema é ela ter peitos grandes. E graças a Deus que tem gente que prefere peitos pequenos. Então, assim, ele começa a passar por umas questões mais complicadas, só que ele tem o cérebro pra trabalhar isso de um porco. E aí saem essas atrocidades. Então, quando você chega no final, você não tem uma linha guia pra trabalhar. Você tem que concluir alguma coisa. E aí o que você conclui? Pô, essa jornada foi incrível, toda essa grandiosidade de personagem, boneco inflável, escravo que tá aqui do meu lado fazendo o que eu quiser. Pô, é isso que eu quero, precisamos voltar às nossas origens. E aí sai a gratificação de suicídio que você fala, não, é bom que você corte-se e vá pro Isekai. É bom ir pro Isekai. Não é, por incrível que pareça, eu comecei a pensar um pouco depois desse final, eu falei,
Nada mais do que esse anime merece. Que ele não tem nada mais pra entregar além disso. É verdade. E parabéns pro Project Number 9 competindo fortemente pra pior produção da temporada, cara. Do ano, no caso. Parabéns. Vocês eram ruim, mas olha, vocês fizeram o Estúdio Den chorar, tá? Vocês fizeram Tezuka Production falar, caralho, a gente não tá tão ruim. Parabéns. Parabéns. E, bem, tome o 0. Redondinho, que nem um porco. Não, porque esse porco azul não é redondo. Mas Então, toma zero. é o zero torto. Mas ele é redondo. Igor deu 10, porque você recusa a falar, então... Se não falou, é 10. É 10. Palmeiras! Aê! Quando tudo terminar, vou precisar de terapia.